seguirei. Aleluia, a presença de Jesus é maravilhosa. Hoje nós vamos falar do nosso precioso Jesus, do nosso Abba Pai Jesus, do nosso querido e amado Jesus. E eu amo falar sobre Jesus, eu amo ser convidada, sentar numa roda de amigos, estar envolvida com pessoas para falar de Jesus. Não há prazer e alegria maior e satisfação de que falar de Jesus, amém? E eu sou apaixonada por Jesus, e eu sei que você que está aqui nessa noite, você também é apaixonado e apaixonada por Jesus, amém? Só que em Jesus, pode continuar, Wesley, está maravilhoso. Só que em Jesus, nele, nós vemos alguns comportamentos de Jesus que são como chaves poderosas para nós. Alguns comportamentos da vida, da forma como Jesus se posicionava frente a processos, frente a lutas, sempre frente a circunstâncias, frente aos amigos, frente aos familiares, que são como chaves dadas a nós hoje, para vivermos o sobrenatural de Deus de uma forma plena, com muito mais graça, porque Jesus, né, Ele se tornou essa graça, para que hoje você e eu vivamos essa graça, esse favor imerecido, algo que você não merecia, algo que eu não merecia, mas nós vivemos por causa dele, por causa da obra da cruz, por causa desse grande amor de Deus Todo-Poderoso por nós. Amém? Só que nós percebemos, olhando para a vida de Jesus, que Jesus, ele não andava desanimado, ele não andava cansado, só que Jesus, ele tinha foco. Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio para brincar de Jesus. E nós começamos a perceber que o inferno também não veio para brincar de inferno. E nós, como igreja, nós também não podemos brincar de igreja, brincar de sermos igreja. E quando nós começamos a olhar para essa maturidade, começamos a olhar com o foco que Jesus teve e tem, né, até os dias de hoje, nós começamos a perceber, pastores, que nós temos pouco tempo para construir algo que ecoe a eternidade. E quando nós começamos a olhar com essa responsabilidade, que nós temos muito pouco tempo para construir algo que ecoe para a eternidade, você começa a parar de ficar sofrendo pelas tuas próprias coisinhas, pela sua própria situação que você está vivendo no momento. Ou você para também de olhar só para recurso, porque o maior recurso que nós temos na vida é o tempo. O tempo que Deus está nos permitindo viver. Você que está anotando aí, você pode falar, qual é o maior recurso que nós temos hoje, irmã Márcia? É o tempo que Jesus nos permite viver. Esse é o recurso mais poderoso. E eu vou falar por experiência própria que nós não podemos perder tempo com coisas que depois elas vão embora. Nós precisamos focar no que é eterno. Nós precisamos focar no eterno, que é Deus Todo-Poderoso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. De repente você está gastando muito lá no seu emprego, seu tempo no seu emprego vai embora. De repente você está gastando muito nos seus tênis, o teu tênis vai embora. De repente você está gastando muito tempo, juntando muito dinheiro para comprar um carro, o teu carro vai embora. E o que não vai embora? O que é eterno. E o que é eterno? Será que nós temos essa convicção de o que nós temos dentro de nós é eterno? Será que nós estamos sendo preparados para voltar para casa? E eu começava a falar, Senhor, me alinha de novo a Tua presença, a Tua vontade. E muitas vezes nós fazemos queremos um Jesus, como é que eu posso dizer? Um Jesus domesticável. O que seria um Jesus domesticável? Que eu vou lá e domestico ele, igual cachorro. Meus pais compraram o Billy, né? Agora nós temos um integrante na família que se chama Billy, um cachorrinho lindo. Só que o Billy, ele está sendo o quê? Domesticado. Billy não pode fazer xixi aí, não pode fazer cocô aí. Billy senta, Billy levanta. E muitas pessoas vêm para a igreja e acham que podem fazer isso com Jesus. Jesus, faz isso, hein? Oh, Jesus, se tu não fizer,
eita, que eu não vou mais te honrar, que eu não vou mais falar do teu nome, que eu não vou mais te servir. Só que Jesus, ele é indomesticável. Jesus, você não pode conter Jesus. Jesus, você não pode parar Jesus. Você não pode deformar Jesus. E você não pode formar Jesus. Nós não podemos fazer isso com Jesus. Jesus, ele é indomesticável. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Eu falei que eu amo falar de Jesus. Esse é o nosso Deus. E a pergunta que nós temos que fazer não é o porquê as pessoas não vão à igreja, por que os seus amigos não vão à igreja. A pergunta que nós temos que fazer é: por que eles ainda não viram Jesus de Deus através daquilo que eu tenho vivido? Por que os meus amigos ainda não têm visto o Jesus do Deus Todo-Poderoso através daquilo que eu tenho vivido? Quando fala daquilo que eu tenho vivido, porque eu poderia falar através de mim, mas não é através de mim, é através daquilo que eu tenho vivido, não só através de mim. Porque quando eu vivo através de uma situação, eu preciso manifestar a glória de Deus em meio a processo, em meio à dificuldade, em meio à alegria, em meio à prosperidade, mas também em meio à falta não vou dizer de prosperidade, mas de recurso financeiro, ou de uma saúde 100% uau. E por que nós não conseguimos manifestar Jesus? Billy Graham, em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora, porque ele tem muitos livros, eu esqueci, eu estava aqui, mas fugiu. Em um dos livros dele, ele fala que 99% das pessoas fazem leitura das outras. E hoje nós temos várias ferramentas realmente para fazer leitura do outro. E apenas 1% das pessoas são pessoas que realmente leem a Bíblia. Então, se hoje já existe estatisticamente pesquisa de que pessoas gostam de fazer leitura de outras pessoas, que mais oportunidade você quer de manifestar a glória e o poder de Deus se tem pessoas te lendo aí fora? Se tem pessoas fazendo a leitura de mim aí fora. Jesus, ele é indestrutível. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: Jesus é indestrutível. Ninguém pode destruí-lo. A morte não parou Jesus. As circunstâncias não desanimou Jesus. E Jesus, ele foi 100% Deus. E ele foi o que, Guilherme? 100% homem. Ele veio 100% Deus e veio 100% homem. Ninguém conseguiu destruir esse homem poderoso, Jesus, o nosso Abba Pai, que ele é indestrutível. E se ele é indestrutível e você é filha dele, quem você é? Indestrutível. Sinta isso no seu corpo. Fala: eu sou indestrutiva. Bate aqui no teu peito, gente. Acorda aí, Brasil. Fala: eu sou indestrutível. Você precisa sentir isso nas tuas emoções, no teu espírito, de falar: eu sou indestrutível. Mateus 26, 14 em diante, a palavra de Deus nos conta um pedaço que Judas, ele foi escolhido a dedo para ser discípulo de Jesus. Nós que somos cristãos já conhecemos essa história. E o que Judas fez? Judas traiu Jesus por 30 moedas. Gente, aqui nós olhamos que Jesus, cara, Jesus realmente ele era o cara. Porque você não vê Jesus desanimado. Você não vê Jesus desistindo. Você não vê Jesus reclamando. E eu tenho certeza que o processo da traição foi dolorido, porque eu já fui traída e é terrível. Não fui traída pelo meu marido, mas fui traída por pessoas, por situações. E é horrível esse processo de traição. Quem aqui já foi traído, levanta a mão, por alguma coisa, não só pelo marido ou pelo cônjuge. Gente, é um processo dolorido demais. É algo que arranca do teu peito, que você fica dilacerado, que você não sabe o que fazer. E Jesus, ele foi traído e mesmo assim ele falou: Pai, eles estão me apedrejando na cruz, mas eles não sabem o que fazem, tenha misericórdia deles. Mesmo assim Jesus decidiu, pastora, exalar o amor de Cristo. E hoje, o que tem sido uma ferramenta
uma estratégia de Satanás para paralisar a igreja, para paralisar as pessoas, é a comparação. A comparação é eu posso dizer que é uma das maiores ferramentas que tem sido usada efetivamente na mão do Satanás para distrair mulheres e homens de Deus. E muitos são desfocados e perdem até o chamado e a convicção pela sua vocação através do quê? Da comparação. Vemos nós que na igreja primitiva os profetas morriam por causa de quê? Porque eles eram perseguidos. Então eles morriam porque eles eram perseguidos. Na igreja de hoje, os profetas morrem por quê? Por causa da comparação. Ai, a igreja de um está mais cheia do que a minha. Ai, mas lá as coisas estão acontecendo, a minha não está. Moça, você viu aquele ministério de louvor? Lá o ministério de louvor é melhor. Ministérios e pessoas morrendo pela necessidade de aprovação. E será que nós nos encontramos assim ainda nessa noite? Buscando aprovação de pessoas. Cara, eu fico vendo quando Jesus, eu estava refletindo nessa passagem hoje, com Jesus ele sendo crucificado. E quando Jesus ele foi crucificado, ele começava a pedir: Pai, Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que dizem. Gente, Jesus ele poderia estar ali medindo, ele poderia estar ali falando da situação dele, ele poderia estar preocupado, mas ele não fez dessa forma. E nós muitas vezes medimos até a nossa vocação, o nosso chamado, o propósito de Deus na nossa vida, em cima do outro. E Deus está assim: para, eu não fico medindo nada. E nós medimos a nossa estrutura financeira. Sim ou não? Sim. Como que eu estou sendo abençoada? Eu estou prosperando, rapaz. Estou cheio de dinheiro. Sou uma mulher de Deus. A gente até fala, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Mas cara, quem falou para você, meu irmão, você que está aí, filho de Deus, que você seria medido em cima dos teus recursos financeiros? Porque aqui nós não pregamos a teologia da riqueza, da prosperidade, do dinheiro. Nós aqui ministramos palavra que vai te levar para Jesus, que aponta a Jesus, salvação, eternidade. E se você é um filho obediente, tudo vai cooperar, porque você ama o Senhor. Mas o Senhor não falou para você que você não teria aflição. Ele falou: mas tem de bom ânimo, filho, porque eu venci, você também vai vencer. Eu fui traído, você também, mas tem de bom ânimo. Filho, eu fui pobre, mas eu venci, você também vai vencer. Quando eu falo pobre de recurso financeiro, porque Jesus foi sempre rico, muito rico, maravilhoso, poderoso. Mas não, nós queremos viver no nosso mundinho de Oz, no mundinho de fantasia, que eu tenho que mostrar que eu tenho um terno melhor, que eu tenho que mostrar que eu tenho uma vida, uau. Eu converso às vezes com pessoas que eu não consigo, que tudo aquela pessoa sabe, tudo ela é, tudo ela pode. Eu falo: meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui, pai? Ela não tem nenhum pecado, ela não é ruim em nada, ela é boa em tudo, ele é bom em tudo. Não, queridos, o Senhor não está atrás disso, não. O Senhor não está atrás que a gente se maqueie, não, de vida maravilhosa, não, ao contrário. Quando as pessoas começarem a olhar para você e elas começarem a enxergar a humildade de Cristo, elas vão falar assim: uau, uau, essa pessoa aí me pegou com a humildade de Jesus. E uma das coisas que eu queria falar nessa noite, que nós queremos usar as mesmas armas do passado. Por exemplo, em 1982, eu orava, eu jejuava, eu subia no monte e eu sapateava, rodopiava, e por onde eu parava o fogo descia para os dias de hoje. Só que aquelas lutas de lá, elas já foram vencidas. Eu preciso de arma nova. Senhor, qual é a arma que o Senhor tem? O que o Senhor tem para mim hoje? O Senhor quer me revestir de quê? O Senhor fala: opa, agora eu quero que você jejue, eu quero que você continue orando, eu quero que você fale menos, eu quero que você interceda, eu quero que você acorde. Mas Senhor, quais são as armas que o Senhor tem para nós? Não se compare. Saiba quem você é em Jesus. Saiba verdadeiramente que a tua vocação, o teu chamado, você é filho para fluir em Jesus. Você é um rio. Você flui em Jesus.
Amém? Mas tem uma chave. Acho que foi o Guilherme ou o Wesley que na hora do louvor falou sobre dependência. E a dependência de Jesus é uma linguagem que os céus respeitam com certeza. É quando eu me rasgo. É quando eu abro mão de quem eu sou. E infelizmente, muitas vezes, nós só conseguimos ser dependentes de Deus quando estamos passando por dificuldade. Porque é dificuldade que o Senhor, Ele vem e Ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ou seja, você não vai vencer velhos gigantes usando as mesmas armas. Você precisa de novas armas. Você precisa agora se encontrar em Jesus. Você precisa se conectar a Ele, se alinhar e falar: cara, eu preciso de novas armas. Eu não posso ir contra esse gigante com a mesma arma que eu usei lá em 1900 e bolinha. Está errado. Alguma coisa está errada. Sabe por quê? Porque senão eu vou chegar lá, deu certo. Ai, nossa. Vai lá fazer. Não. Senhor, quais são as armas hoje? O Senhor vai falar: o teu coração. Eu quero que você rasgue não mais as tuas vestes, mas o teu coração. Eu quero o teu coração por inteiro. Eu preciso operar milagres. Eu preciso que os meus sinais sejam manifestos através da tua vida, filho. Mas eu ainda não tenho o teu coração. E para que o Senhor tenha o seu coração, você precisa guardar o seu coração nele. Você vai precisar sair do campo da comparação. Você vai precisar sair da tua opinião. Você vai precisar sair da sua independência. Você vai precisar sair das tuas estratégias humanas. Você vai precisar sair até mesmo do ambiente onde você está. E quando eu falo o ambiente que você está, não é da igreja não, mas é do estado que você está, para poder alcançar o que o Senhor quer. Qual o motivo de Jesus não desanimar? Eu pergunto para vocês, qual foi o motivo de Jesus não desanimar? Gente, ele passou por tudo, mas ele não desanimou. Qual foi esse motivo? Jesus, ele sabia para onde ele ia. Jesus, ele tinha convicção do propósito na vida dele, que era eterno, que era nos salvar. E de repente até hoje você anda triste, desanimado, cabisbaixo, porque você não sabe quem você é. E você não sabe onde você vai chegar. E você não sabe onde você vai morar. Sabe por quê? Porque você ainda está preso nas circunstâncias. Você ainda está preso no natural. E Jesus não desfocava. E por que Jesus não desfocava? Porque o que era terreno para ele era irrelevante, mas o que era eterno, ele fazia questão de propagar e de falar o que era o quê? Eterno. Será que nós somos uma igreja medíocre, patética? Ou uma igreja realmente que aponta ao eterno? A igreja sou eu e você. Vira para a pessoa que está do seu lado e olhe e profetize, olhe mesmo na vida dela. Pode cantar, amor. Eu declaro, Wesley, que você vai fluir nos rios de Deus. Faz-me conhecer a sala do trono, o lugar, o santo dos santos, onde eu cairei diante da tua glória, onde eu cantarei sem cessar. Tu és santo. Santo, Senhor, tu és santo, tu és santo. Infelizmente, a maioria da igreja ainda não sabe qual é o seu chamado. Ainda não sabe. A maioria ainda se distrai, perde o foco. Quando passa por uma luta financeira,
quando passa por uma enfermidade, quando acontece uma situação com o marido, com o filho, quando é traído pelo amiguinho, quando é traído pelo cônjuge e N mil outras coisas. A maioria ainda não sabe, porque quando eu não sei o que eu carrego, eu gasto tempo construindo qualquer outra coisa. É como se você estivesse numa empresa, numa grande empresa, e você carrega algo e você começa a construir, você começa a gastar seu tempo construindo coisas. Só que você não sabe onde aquela empresa vai chegar. E aí chega no final, você fala assim, ué, camão. Fala, bebê, o que eu construí? O que eu construí? Você não construiu nada, porque você não valorizou o que você carregava. Mas quando você tem total convicção do que você carrega, você constrói para o reino de Deus. Você constrói coisas eternas. Construímos eternas. E existe uma linguagem que eu fiquei hoje tentando usar, como que eu vou usar? Eu já escutei várias pessoas, Joyce, eu vou na igreja para recarregar minha bateria. Eu vou na igreja para, sair de lá energizada. Cara, eu vou na igreja buscar alguma coisa. Eu preciso de energia, né, Edir? Vou na igreja buscar uma energia. A gente escuta bastante, né, Edir? Lá, vou buscar uma energia. Só que até isso está ligado diretamente à fonte do teu propósito. Gente, pega essa no espírito. Até isso está ligado diretamente à fonte do propósito. Fala, fonte do propósito. Fonte do teu propósito. É do seu, porque cada um tem um propósito. Deus já criou cada um aí para sacudir. Então vamos lá. Em Gênesis, capítulo 1. Deus, ele faz uma separação entre a porção seca e a porção molhada. Então ele dá uma ordem para os seres marítimos de multiplicarem de acordo com a sua espécie. E cada um deles foram gerados e estabelecidos no ambiente onde eles devem se mover. Então vamos lá, Deus falou. Chegou lá nas águas, na terra, pegou uma porção e falou, isso aqui eu quero que vire terra, isso aqui eu quero que vire água. Água, cada um multiplique segundo a sua espécie, a parte marítima. Terra, as árvores, o campo, as aves do céu, enfim, cada um se multiplique de acordo com a sua espécie. Para quê? Para que cada um se movimente, pega isso no espírito, para cada um se movimente de acordo com o que foi criado. Então, se hoje nós tirarmos um peixe da água, o que acontece com o peixe, gente? O que acontece, gente? Morre. E se eu agora arrancar uma árvore da terra seca, o que acontece? Por quê? Porque a conexão de vida dela é a fonte da terra. E a conexão da fonte do peixe é o quê? É a água, é o mar. Da mesma forma, quando nós fomos criados por Deus, o Senhor foi lá, nos formou com as mãos poderosas deles, e depois Ele chegou e soprou em nossas narinas, o quê? O fôlego de... Então, quando eu estou desconectada de Jesus, pastora, o que acontece comigo? Eu morro. Eu não consigo, eu só consigo me mover no ambiente que eu fui criada para viver, para me mover. E onde eu fui criada para me mover e para viver? Para que você foi criado? Você foi criado para se mover aonde, Lili? Então muitos de nós ficamos assim, ó. Eu falo pro Ronaldo, falo, ai amor, crente cruz credo. Ó, tá tudo bem, irmão? Ó, tá tudo bem. Mas o que aconteceu, irmão? Ah, a mesma coisa. Não tem convicção. E nós, como igreja, nós queremos avançar, mas nós não queremos avançar só aqui. Quem está achando que nós queremos só avançar aqui, gente?
Nós queremos avançar aqui também, mas não só aqui. Porque nós queremos mudar de templo, nós queremos que pessoas sejam integral da igreja. Existe sonho. Pessoas na limpeza trabalharem para a igreja, músicos trabalharem em tempo integral, tesoureiro, secretário. Existe, é claro que existe. Todos nós, existe sim, nós não vamos mentir, não existe esse sonho, existe esse anseio. Mas antes de existir esse sonho, existe o maior de todos, que é te levar para mais perto de Jesus. Nós só estamos com a igreja aberta porque nós entendemos que nele, que é a fonte, Jesus, nele, todas as coisas foram criadas. Por ele, todas as coisas acontecem. Eu preciso que você tenha essa convicção de quem é Jesus. Mas sabe o que nos afasta de Deus? Vamos lá. Eu descobri hoje que uma pessoa aqui da igreja pecou. E essa pessoa está fazendo coisas. Olha a distração aí. Distração, gente. Toma vergonha, distração. Sim ou não? Distração. Cara, a gente tem que orar por essas pessoas para se converter, porque é triste realmente te olhar para algumas pessoas na igreja e falar assim, cara, tá 20 anos, 30 anos, não se converteu. Tá 5 anos, 10 anos com a gente, 2 anos, não se converteu. É triste. Pessoas que acho que 5, 3, 4, não dizimam na oferta. Vergonha, que tu fala assim, vergonha alheia. Caramba, essa pessoa está pegando brasa para a cabeça dela, trazendo maldição para a família, para os descendentes, para os filhos. Meu Deus do céu, não entendeu nada. Mas o nosso papel aqui como igreja é fundamentar você na palavra. É dizer para você que você só precisa se conectar a Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Fora de Jesus não há nada, não há outro. Deus mesmo disse na palavra dele, que Jesus é o caminho. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Então não sou eu que estou falando, ninguém vai a Deus a não ser por meio de Jesus. Então se você hoje ainda está fraco, se ainda tem enfermidade no teu corpo, se ainda tem coisas aí fora que está nos abalando, é porque está faltando conexão com Jesus. Está faltando fogo, está faltando água, está faltando poder, está faltando oração, está faltando entendimento, está faltando discernimento. E essa noite eu tive um sonho, eu contei para o Ronaldo, que eu estava numa igreja, e estava eu e meu pai não era o meu pai. Não era o meu pai, eu lembro que eu olhava e não reconhecia, mas não era o meu pai, Luiz. E eu chegava lá e falava assim, para uma pessoa, era exatamente assim, eu vou contar o sonho para vocês, porque, cara, isso me impactou demais. E o Ronaldo até falou, você precisa orar. E aí eu virava assim no sonho, e eu só sonho balela. Meu sonho é andando de bicicleta gigante, voando. Então eu não dou muita atenção para o meu sonho, que eu só sonho balela, gente. Sonho correndo no ar, sabe? Que eu sou alguma coisa. Então eu não dou muita moral pro meu sonho, né? Diferente da Juliana, né, pai? Mãe, que quando sonha sempre é algo muito profético. A família inteira já se reverencia no sonho dela. Já começa grupo de oração e manto de poder, porque sonhou, aconteceu. Mas eu sonho com bicicleta flutuante. Eu sonho sendo um animal, eu só sonho bobagem. Então eu não dou muita atenção para os meus sonhos. Aí hoje eu sonhei que eu estava numa igreja. E eu chegava lá na igreja e o pastor não pregava a palavra. Em nenhum momento, assim, nada. E aí eu chegava, tinha muita mulher, muitas irmãs, assim, sabe? Com aquelas roupinhas daquelas igrejas que usa o véuzinho assim e tal. E aí tudo bem, eu chegava lá, mas tinha ministério de dança. E no ministério de dança, elas estavam com o leão na mão, e a gente já nem gosta, né? Aí quando eu vi, eu falei, nossa, eu vou pro ministério, eu vou dançar ali. E o meu pai ficava o tempo todo assim, calma, Joyce, nós vamos avançar juntos, estou com você. Eu falava, tá bom. Aí eu lembro que eu pegava assim o leão e ficava com o leão assim em cima, e eu via que as meninas só ficavam, sabe? E eu já no leão, já acabando, igual a gente dança aqui. Aí eu lembro que no final me chamavam para falar, ô irmã Joyce, você não pode ficar mexendo assim não, tem que ser assim, ó. E eu lembro a pessoa me ensinando. Aí eu, nossa, mas assim é muito engessadinho, ó. Pega um véu aí, Lisângela, pega aí, Ju, um véu pra mim, pra eu parafrasear. A gente ainda tem um tempinho aqui pra contar esse sonho pra vocês, que é muito legal. Isso. Aí eu lembro que eu cheguei no sonho, né? Vem cá, Vira. Aí eu cheguei no sonho, isso aqui, ó, com o leão.
A gente tem um leão, né, Vitória? Nem vai pegar o leão. Aí eu vi o leão e o... Agora foi. E aí tava com fundo branco, eu lembro o leão, né? O leão mesmo, o leão, bota aqui o leão. Aí as meninas aqui, ó. Só o pezinho. Aí eu cheguei já, é o leão! É o leão! E ficava assim mesmo na igreja inteira. É o leão! Agora a gente fica aqui, é o leão, é o leão. Obrigada, Vitória. É o leão! E aí no final, uma pessoa me chamava, minha irmã, e falava, querida, você não pode fazer isso aqui. Você tinha que ficar assim, ó. E eu lembro que ela fazia ainda o gestinho para mim do leão. E eu ficava, não, mas essa não sou eu. Essa não sou eu, não conseguiria fazer isso. Ah, mas aqui você vai ter que fazer. E nisso meu pai estava assim num canto. Eu lembro nisso do meu pai assim num canto, só me olhando. E aí eu conhecia uma pessoa na igreja, uma outra pessoa, e eu falava assim, eu não estou entendendo nada. Aqui tem tanta gente, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tão estranhas, frias. Aí ele falava assim, é que aqui, Joyce, não é falado de Jesus. Aqui não é pregado sobre Jesus. Aqui existe uma igreja, mas é uma igreja que não é pregada, a gente não prega Jesus. E aí eu lembrei da palavra. Ele falou assim, então, eu falava assim, então aqui o que falta é a palavra? Aí ele falava assim, é a palavra. Gente, pega isso no espírito. Então aqui o que falta é a palavra? É a palavra. Aí eu olhava para a igreja, o meu pai estava aqui, ó, firme, eu também firme. Eu lembro que os irmãos que estavam conosco também, como se fosse a liderança, sabe, pastor? Como se fosse nós, assim, tudo assim, já for, com a palavra aqui na mão, tipo, já para combate, doida para dar uma rodopiada, aqui com a Bíblia. Aí eu chegava, quando a pessoa que estava falando, eu lembro que eu entrava assim, e era numa igreja completamente diferente, ambiente, não era nós não, gente, era realmente gente muito diferente. Aí eu entrava assim e falava assim, queridos, eu vim aqui só para falar uma coisa para vocês, e eu cantava a música das crianças. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E as pessoas começaram a bater palma. Se quiser crescer, bate palma aí. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E aí, contei pro Ronaldo, meu marido me dá muita confiança para sonho, e falou, que tu precisa orar mais e ler mais a Bíblia, que tu tá lendo pouco e tá orando pouco, porque eu tô do teu lado, eu tô vendo. Aí eu, eita manta de poder. É verdade, Ronaldo, foi para mim essa palavra. Eu preciso ler mais e orar mais. Só que aí eu cheguei hoje na igreja. E eu cheguei na igreja hoje, nós não temos um número tão grande hoje de pessoas, né? Tá frio, tá tempo, algumas pessoas infelizmente ainda estão cometidas de Covid, algumas passando por processo. E o Senhor começou a falar, leia, olha a nossa arma aí, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu falei, Senhor, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo que muitos de nós colocamos máscara de crente, como se fosse o véu que eu estava vendo naquele... Coloca o véu, e eu não estou falando isso para você não, de repente é só para quem está me escutando em casa, mas pode ser para você também. Coloca o véu aqui de crente, mas lá fora tá, tá dançando com o diabo. Lá fora tá abraçado com ele. Lá fora faz tudo que é pecado. Como que nós vamos crescer? Não cresceremos, gente, isso é balela, vamos parar de mentir, nós não vamos crescer não. Sabe por quê? Porque onde habita, a palavra de Deus diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Onde habitou, não é onde habita o pecado. Onde habita o pecado, não habita a abundância, a graça. E quem aqui quer crescer conosco? Quem aqui nessa noite quer renunciar ao seu pecado? Quem aqui quer renunciar à comparação? Quem aqui quer renunciar ao medo de avançar, ao medo da mudança?
o medo de abandonar algumas atitudes, o medo de ser exposto, porque vai ter momentos que nós vamos precisar expor até a nossa falha, quem nós somos. Vai ter momentos que nós vamos ter que expor o nosso pecado, mas o Senhor vai falar: filho meu, eu estou aqui. O que nós precisamos nessa noite é voltar à essência, voltar à essência da adoração, voltar à essência de quem é Jesus, sabe? Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. Opa. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Nessa noite eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero convidar você a se conectar com a fonte que é Jesus. João 4,3 disse, Jesus, a mulher samaritana, ele mesmo disse que quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então nós somos o quê? Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso propósito, de te levar à vida eterna, de te levar ao que é eterno, de te levar ao que é Jesus. Então nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos impor as mãos por você. E eu quero muito que você que entendeu essa palavra, você que nem piscou os olhos, que eu vi nessa noite, prestou atenção, que você se conecte novamente, que você se mova nesse ambiente que Deus te criou para viver. Você precisa se encontrar nessa noite. De repente você está indo para a terra e você está morrendo porque o teu ambiente é na água. De repente você está indo para a água e você está morrendo porque teu ambiente é no fogo. Pega isso no teu espírito. Você precisa fluir no ambiente pelo qual Deus te criou, para você multiplicar e para você fluir nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim.